mais uma vez a todos. Chegamos com a Palavra de Deus no quadro Uma Palavra de Paz. E hoje o Evangelho deste domingo está no Evangelho de São João, no comecinho do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos do 35 a 42. Você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha agora, pode também tomar a sua Bíblia, tomar a Palavra de Deus, abrir no Evangelho de São João, acompanhar conosco, capítulo 1, versículos do 35 ao 42. Vamos ler a Palavra de Deus e vamos meditar um pouco sobre o que ela nos diz, a mensagem que ela nos traz. Acompanhemos juntos. No dia seguinte, estava lá João, outra vez com 2 de seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se, Jesus, e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido Jesus e que o tinham seguido. Foi ele, então, logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Levou-o a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a Palavra de Deus hoje tem uma mensagem especial para nós, como sempre, como todas as vezes que nós abrimos a Palavra, lemos ou escutamos. É sempre uma mensagem de fé, uma mensagem importante para a nossa vida. E a mensagem de hoje, desse Evangelho, nos faz refletir sobre a nossa realidade enquanto cristianismo hoje. Nós temos visto no nosso mundo, na nossa realidade, muitos e muitos movimentos, muitas e muitas comunidades cristãs de diferentes segmentos. E existe uma procura muito grande de cada uma dessas comunidades cristãs, de cada um desses segmentos, em conquistar mais adeptos, em conquistar mais seguidores, em conquistar mais discípulos. E o sucesso de cada um desses movimentos, igrejas, comunidades cristãs, se dá e se pode ver pelo número de seguidores, pelo número de discípulos. É assim mais ou menos que a gente pensa. A Palavra de Deus hoje coloca João Batista e Jesus, 2 pregadores. João Batista pregava o reino, João Batista pregava a conversão, mas aí veio Jesus. João Batista tinha seguidores, João Batista tinha discípulos, mas aí veio Jesus. Jesus era o mais importante do que João. O próprio João reconhece isso. Convém que ele cresça e eu diminua, diz João Batista. João Batista diz que ele não é digno nem de abaixar-se e desamarrar as sandálias do Messias. João Batista se colocou diante dos seus discípulos como o mensageiro, aquele que preparava o caminho do Senhor. João Batista não estava preocupado em arrebanhar para si discípulos, ele estava preocupado em mostrar que o Messias era Jesus. Diante das nossas manifestações de fé da atualidade, diante da procura que os movimentos, as igrejas têm por mais adeptos, muitas e muitas vezes querendo conquistar, tirando de outras comunidades, aumentar o seu rebanho, tirando de outros rebanhos, nós vemos João Batista vendo o seu rebanho diminuir. João Batista viu os seus discípulos deixarem o segmento dele e passarem a seguir Jesus. João Batista perdeu discípulos para Jesus. João Batista poderia ter ficado enfurecido, ter reclamado dos seus discípulos porque deixaram de segui-lo, mas João Batista não fez. Ele sabia que a sua missão era mostrar Jesus Cristo. E por isso no Evangelho de hoje, João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. E os seus discípulos seguem a Jesus. Essa é a primeira realidade que nós vemos no Evangelho de hoje. João Batista não fazia proselitismo. Aliás, nem Jesus.
João Batista estava preocupado em anunciar o reino, assim como Jesus. E João Batista o fez e Jesus o fez. Os discípulos de João Batista aderiram a Jesus Cristo. E na palavra de Deus hoje, nós temos o exemplo do discípulo André. A palavra de Deus diz que André era um dos discípulos de João. André era irmão de Pedro, o pescador. E André seguiu a Jesus antes de Pedro. A palavra de Deus diz que André, seguindo Jesus, foi lá com outro discípulo de João perguntar: mestre, onde moras? Jesus disse: vem e vê, vinde e vede. E a palavra de Deus diz que eles seguiram, passaram o dia com Jesus e continuaram como discípulos. E André, o discípulo, ex-discípulo de João, agora discípulo de Jesus, André foi até seu irmão Pedro para também anunciar que tinha conhecido Jesus, que tinha conhecido o Messias. E Pedro veio até Jesus e também experimentou esse segmento. O que a palavra de Deus hoje inspira através dessa maneira de contar como os discípulos começaram a seguir, essa palavra de Deus inspira em nós também um desejo de fazer o mesmo que fez André e Pedro. A palavra de Deus coloca um caminho de evangelização. Primeiro, João anuncia Jesus. Então, André vai e segue a Jesus. Depois, André, que seguia Jesus, foi e anunciou Jesus para Pedro. E aí Pedro veio e seguiu Jesus. A palavra de Deus diz que nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro pregou para uma multidão. E dessa multidão, pelo menos 3.000 pessoas abraçaram a fé. João Batista anunciou Jesus, André seguiu. André anunciou Jesus, Pedro seguiu. Pedro anunciou Jesus, 3.000 pessoas seguiram. E aí a pergunta agora é: João anunciou Jesus, André anunciou Jesus, Pedro anunciou Jesus. E você, o que tem feito? Pedro, André, João fizeram discípulos para Jesus. E você, tem feito discípulos para Jesus? A pergunta hoje para as nossas comunidades cristãs talvez deva ser, olhando para esse evangelho, quantas pessoas você conquistou para Cristo? João levou André para Cristo. André levou Pedro para Cristo. Pedro levou uma multidão de 3.000 pessoas para Cristo. E você, quantas pessoas levou para Cristo? E nós, como cristãos católicos, como missionários que levamos a palavra de Deus, que trabalhamos nos nossos movimentos, grupos pastorais, quantas pessoas levamos para Cristo? Quantas pessoas você já fez com que conhecessem a Deus e tivessem a sua vida transformada? Não é fazer proselitismo, não é querer tirar o irmão do rebanho que ele já pertence, mas é fazer com que as pessoas conheçam, experimentem e também anunciem. Esse é o caminho da evangelização. A nossa igreja hoje nos pede isso. A nossa igreja, os nossos bispos reunidos em Aparecida no ano de 2007, nos colocaram esse caminho, o caminho do discípulo, que é primeiro encontrar-se com Jesus, como André. Encontrou-se com Jesus. Depois vai lá e anuncia para o seu irmão. E o seu irmão também vem para encontrar-se com Jesus. E esse também vai depois e anuncia para os outros. E assim a evangelização, o anúncio da palavra nunca vai acabar. Eu conheço a Jesus, aprendo essa fé e anuncio para o outro. O outro conhece a Jesus, aprende essa fé e anuncia para o terceiro. O terceiro conhece a Jesus, aprende essa fé e continua anunciando. E assim a evangelização nunca vai parar, o evangelho nunca vai deixar de ser anunciado. Que eu e que você, que escutamos essa palavra, que eu e que você, que acreditamos nesse Jesus, possamos também anunciar. E não somente querer que a nossa fé fique conosco, que a nossa fé sirva para nós mesmos, que a nossa fé seja apenas para uso pessoal, mas que a nossa fé seja para transformar também a vida do próximo, a vida do irmão, a vida especialmente dos que mais precisam dessa transformação. Anuncie o Evangelho, faça como João, faça como André, faça como Pedro. João Batista já passou, André já passou, Pedro já passou. Agora é a sua vez, agora é a minha vez. Vamos evangelizar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.